Olá, estamos mais uma vez aqui com Café com Sal. Muito obrigado por sua audiência, por estar aqui conosco mais uma vez. E hoje um grande privilégio estar com o pastor Daniel. Muito obrigado por estar aqui, pastor. E vamos já começar com a grande pergunta inicial. Quem é Daniel? Quem é Daniel? Quem me dera ser o Daniel da cova, né? Fora da cova. Mas Daniel é um pastor da Igreja Batista, na Igreja Batista Betel. Daniel nasceu num lar evangélico. Meu pai e minha mãe eram membros da primeira Igreja Batista em Bauru. Passei uma grande parte da minha infância sendo ensinado nas Escrituras dentro da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista. Depois nós fizemos parte também da Igreja Batista Beriana, que é na Cussi Júnior, onde é a igreja que eu hoje sou pastor, não é? E até que depois, não é, vieram os tempos da renovação espiritual, né? E se estabeleceu então a Igreja Batista Betel com o pastor Edson Quinese. Então toda a minha infância foi regrada com a palavra de Deus. Aquelas histórias todas, né? Desde o Antigo Testamento, a partir de Abraão, até a vida de Jesus, foi passada na minha infância, na minha adolescência. Mas aí a gente pensa assim, né? A gente vai crescendo, vai ficando bobo, né, Salviano? Vai se iludindo com muitas coisas, o mundo vai mostrando a sua glória. E quando eu tinha lá 18 anos, 19 anos, eu abandonei. Fiquei 10 anos fora. Fui jogador profissional, comecei no Noroeste, joguei no Noroeste, disputei Campeonato Paulista e joguei mais alguns times assim médios e pequenos. E hoje sou pastor na Igreja Batista Betel, na Unidade da Vida Abundante. E estamos aí na luta, né? No dia a dia. E você sabe que a luta não é fácil. Ela é cheia de desafios, né, Salviano? Frequentes. Frequentes, né? Estávamos conversando aqui antes e você mostrou tantos episódios, né? Tantos momentos em que se exige um desafio, um sacrifício muito grande. Mas estamos aí. Eu quero te agradecer pelo convite. Como eu disse para você, né? Eu acho que eu não tenho know-how para isso não, mas agradeço a sua confiança, né? De me colocar diante dos seus telespectadores, diante do seu público, e que Deus nos abençoe, né? Nesse pequeno momento que Tem vamos estar aqui juntos. Tem muito know-how. Know-how tem você quando foi lá no meu podcast lá. Rapaz, que bênção que foi aquilo lá. Que bom, né? bom, muito bom a gente saber. Pastor, e experiências assim, né? Eu gosto muito aqui no podcast, o pessoal sabe das experiências, né? Porque uma das maneiras de alcançarmos as pessoas que estão nos ouvindo é falar, né, de coração. Eu sempre falo do meu livro, porque são confissões, né? E eu gosto muito disso, da gente falar da alma, quais são as principais experiências, né? Ou algumas, ou uma, que o pastor tem hoje para passar. Eu acho que a principal experiência minha, assim, foi a minha conversão. Porque foi algo assim que parecia impossível de acontecer. Mesmo eu estando na igreja, durante toda a minha meninice e depois também na adolescência, uma parte da juventude, quando você fica 10 anos longe da casa do Senhor, de Deus, parece que o retorno é impossível. E aconteceram algumas coisas para isso se tornar realidade. Eu morava com a minha família em Santos nessa época, e meu irmão, ele tinha 24 anos, que eu comentei com você, ele morreu lá no mar, né? E aquilo trouxe um desgosto muito grande para minha mãe na época. Ela não queria ficar mais lá, ela queria retornar para Bauru, porque nós vivemos aqui em Bauru, né? E o que acontecia? Quando ela voltou para Bauru, ela queria ir para a igreja. E eu que levava ela. Só que eu levava, deixava e depois ia buscar. Levava,
E sempre nessa. Aí um dia eu falei, eu vou entrar. E entrei, rapaz. Para que eu entrei? Eu entrei, Sentiu. eu vi uma menininha cantando lá na frente, eu falei, nossa, que menina bonita. Era a Rosana. Olha só. É, foi a primeira vez que eu a vi, né? A Rosana estava lá cantando com os jovens da igreja. Aí já vieram correndo, ai, quem que é você? Eu sou o Daniel, sou filho da irmã Débora. Tá? A gente pode fazer, já quiseram fazer uma visita. Ó. Quinta-feira pode ir lá? Pode. E eu namorava uma menina na época, né? Aí eu tinha marcado de sair com ela, eles chegaram em casa lá. Aquele monte de jovem lá, cantando e eu olhando no relógio. Né? Olhando e cantando no relógio e eles não iam embora, tá vendo? É, a crente assim. Não iam embora. E minha tia, porque a mãe do pastor Edson, falecida, estava junto com ele. Aí chegou uma hora que eles falaram assim, não, vamos embora, já é tarde. Eu falei, puxa, graças a Deus, olha só a minha cabeça. Porque eu queria ir lá sair com a menina. Aí a minha tia pega e fala assim, não, estou sentindo no coração de orar pelo meu sobrinho, né? Falei, ai, mas essa aí agora vai orar, né? Você pode ajoelhar, a hora que falou ajoelhar, eu já ajoelhei rápido, sabe? Para acabar logo. Aí eles começaram a orar, irmão. De repente, no meio daquela oração, veio um pranto que eu não sabia de onde vinha. Da alma, né? Da alma. Aí eu comecei a chorar, você já viu, o crente não pode ver ninguém chorando, né? Porque aí que aumenta a intensidade da oração. Aí eles começaram a orar mais, e eu, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas eu senti um alívio na alma. No fim, eles foram embora. E eu fui para o quarto. Quando eu fui pegar o meu maço de cigarro para fumar, eu percebi que eu não estava com vontade. E eu fumava mais de um maço por dia, né? Nossa. Bom, já que eu não estou com vontade, não vou fumar. E eu deitei e dormi. No outro dia eu não estava com vontade de fumar de novo. Você se levanta de manhã, quem é fumante, a primeira coisa que vai é no cigarro. Sim. Rapaz, eu falei, o que está acontecendo comigo, né? Eu acho que eu virei crente mesmo. Acho que Deus me fisgou. E eu senti um desejo de ouvir músicas evangélicas. Eu tinha um disquinho da minha mãe lá, aqueles LP, eu pus para tocar e fiquei ouvindo aquilo ali, irmão. Aí eu falei, e agora? Sábado vai chegar o pessoal aí me chamar para o truco, né? Para a roda de samba. Todo sábado à tarde meus amigos chegavam em casa, era ex-boleiro, ex-jogador. Era 2 horas da tarde no sábado. Daniel! Eu falei, e agora, meu Deus do céu, não quero ir. Daniel! Jogava no Noroeste, o Amaral. Eu falei, ô Amaral, vem cá, vem cá. O que foi? Aí ele falou para mim assim, vamos, Daniel, tá tudo armado. Eu falei, não, eu não quero ir hoje, não. Você tá doente? Eu falei, não. Amaral, vou falar só para você, rapaz, eu acho que eu virei crente. Ele falou, o quê? Meu Deus! Quase que vai pela mão. Quase fez sinal da cruz. Ele virou para a turma que estava nos carros e falou, gente, o Daniel falou que virou crente. Nossa, aí, eu falei, Daniel, era só por você, rapaz, não sei o quê. Daniel e a mulherada, Daniel. Nossa. Eu falei, olha, não sei, rapaz, o que aconteceu de fato no meu coração. Mas hoje eu não vou. Sabe onde eu fui sábado à noite? Fui no trabalho dos jovens. Cara. Olha. E depois do trabalho dos jovens, eu fui na sorveteria. Um sábado antes, eu estava no Batuque. Sim. No outro sábado, eu estava na sorveteria com os jovens. E na sorveteria, um ambiente totalmente diferente. Eu parecia que eu estava o peixe fora do aquário. Sim. E foi uma experiência assim que mudou completamente minha vida. A maneira como Deus me chamou foi assim, porque às vezes eu vejo uma pessoa que quer parar de fumar, uma pessoa que quer parar de beber, e ela, mesmo vindo para a igreja, ela tem dificuldades. E Deus fez assim, cortou na raiz. Então foi uma experiência muito marcante.
E depois de um tempo na igreja, eu já senti um chamado pastoral. Sim. Cheguei e falei para o pastor Edson, olha, eu acho que Deus está me chamando para ser pastor. Falou, vamos orar. E ele começou a me acompanhar, me dar livros para eu ler, né? Aí ele estava me acompanhando direitinho, tudo. Começou já a me dar oportunidades na igreja, depois de um tempo de batizada, tudo. E ele foi embora para Marília, para se aposentar em Marília. E depois que ele foi para Marília, então eu fui para a faculdade mesmo, fazer a faculdade teológica. Foi quando eu conheci o William, né, seu amigão também, né? Passei o tempo lá na faculdade, na formação. E a gente tem hoje, até hoje, assim, tido várias experiências de que Deus de fato é real. De que Ele muda e transforma corações, né? E eu tive uma experiência também, posso contar, né, Fabiano? Sim, sim. De um amigo que eu tinha em Campinas no tempo de impiedades. Eu nunca me envolvi com drogas. Meu irmão se envolveu, mas esse rapaz era amigo muito do meu irmão. Mas ele estava assim, você percebia que uma hora ou outra ele ia morrer. Morrer. E eu conheci ele lá em Campinas, tá? Depois que eu mudei de Campinas, fui para Santos e aconteceu toda essa transformação na minha vida, eu fui participar de um retiro nos dias de carnaval, que era o Conjubanesp, chamado Conjubanesp, que é da convenção, que é o encontro de jovens do Estado, perto de Sorocaba, não me lembro o nome da cidade agora. E eu estava na fila do almoço, escutei uma voz, falei, rapaz, eu conheço essa voz. Eu olhei para trás, não era Que maravilha. o meu amigo lá, o amigo do meu irmão. Eu olhei para ele, olhou para mim, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu que falo, o que você está fazendo aqui, rapaz? Rapaz, aí a gente se abraçou, chorou Que junto. legal. Falou, Jesus me alcançou, Daniel. Jesus me tirou daquela vida. Jesus fez uma coisa maravilhosa. Você sabe que eu li a Bíblia em 6 meses? Ele falou para mim. Rapaz, de tanta fome, né? E hoje, se eu estou vivo, eu dou graças a Jesus. Então eu comecei a perceber que tem muita gente sendo alcançado milagrosamente. Por isso que eu dou valor a essas instituições que a gente estava conversando, né? Além das terapêuticas, né? As agências missionárias. Porque de alguma forma Deus trabalha através delas para transformar vidas, assim como eu fui transformado, esse meu amigo foi transformado, né? Então, experiências com Cristo, experiências no dia a dia, de ver pessoas sendo restauradas, libertas, de ver situações sendo revertidas no impossível, né? No impossível. E Deus age sempre no impossível, né, Salveiro? Você é um exemplo disso também, né? Somos, né? Somos pela exemplos graça disso, de Deus, disso, né? Então, E, graças a e Deus. dentro do cronos dele, né? Não no nosso Não cronos, dele, né? A gente não... Isso nos perturba um pouco, né? É O uma cronos de coisa, Deus. O cronos de é uma Deus. coisa assim, é uma incógnita, é um fenômeno, mas a gente abaixa a cabeça como Jó, né? Tem coisas que não tem... Verdade. Questionamentos nós sempre teremos, né? Mas o tempo de Deus a gente não vai entender, né? Não vai. É muito complicado entender esse tempo de Deus, né? Principalmente numa geração nossa muito mais imediatista que as outras, né? Exato. A gente vai orar e a gente quer que Deus responde antes da oração até. De tão imediatistas, né, que somos. A gente no aconselhamento pastoral, né, você percebe as pessoas aflitas por respostas imediatas. E se ela não tem uma resposta imediata, ela vai procurar outro conselheiro. Na psicologia a gente vê muito isso. Eu tenho né? falado, inclusive, da dependência tecnológica que faz isso acontecer no cérebro.
Hoje, com os algoritmos, né, lendo o nosso pensamento, ao ver coisas, ao clicar, a gente começa a ficar muito acelerado sem perceber. É. Isso é um perigo. Eu vejo até como uma estratégia aí, não querendo entrar assim num campo muito teológico, mas se a gente pensar em potestade e principado, por exemplo, a maneira de articulação, a internet é um negócio assim absurdamente dominante. Ela acelerou todo mundo, né? E entra nessa questão Hum. da ansiedade humana de querer rápido as coisas, né? A pessoa quer uma poção mágica. Uhum. Ela quer que você tenha uma varinha de coldão e bate na cabeça dela e fala, pum, seus problemas agora estão resolvidos. Né? Pode sair daqui, seja feliz. E não é bem assim, né? Existem processos de renovação, de restauração, de libertação que são custosos. Uhum. Tamanha é a complexidade, né? É muito. Da mente da pessoa, da maneira dela pensar, do que ela viveu. Principalmente você sabe disso, né, Salviano? Né? E biblicamente a gente sabe, né? Desenvolvei a vossa salvação. É um processo. Processo. Né? É um processo. É. O importante é caminhar. Mas mesmo com toda essa dificuldade, a gente vê Deus sendo Deus, a gente vê Deus fazendo milagres, a gente vê Deus restaurando vidas, Deus no seu cronos, né? Como você diz, né? Fazendo coisas surpreendentes. Eu gosto de olhar para Deus e falar, Deus, tu és o Deus do surpreendente. É aquela ação que ninguém imagina que vai acontecer. Que você não tem nem a lógica do pensamento para entender que um dia isso pode acontecer. Uhum. Vou dar um exemplo para você, o Mar Vermelho. Sim. Quem poderia, logicamente, humanamente, esperar o mar se abrir? Não tem como você esperar isso. Eu vou orar para esse mar se abrir. Né? Surpreendente. Ele surpreendeu. O que fez? Levanta aí e ordena. Água. Né? Então, na hora do impossível, tem o surpreendente de Deus. E isso as potestades e principados não podem deter. Amém. Por mais poder que elas tenham, força, né? Maior é o que está em nós. Maior é aquele que está em nós. Pastor, uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, que possam ser edificados mais um pouco, né? Porque muita coisa já se disse aqui, mas que, olhando para esse povo que nos assiste, uma mensagem final. Eu gosto muito de 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo discorre sobre o amor. E no fim do pensamento, ele diz, permaneçam, pois, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Ele quer que todos notem o poder que existe no amor, mas sem ferir a fé e a esperança. Sem denegrir, não sei se eu posso usar esse termo, né? Sem inferiorizar a fé e o amor. Porque é muito importante você ter fé. A fé é um dos pilares da salvação, da nossa própria vida, né? Uhum. Se eu não crer, eu estou enfadado ao quê? A ficar parado. A fé dinamiza, né? A fé põe você em movimento. Né? E a esperança, ela é parceira da fé. Para mim, ela anda de mão dada. A fé que gera esperança. Parece até sinônimo, né? A esperança que gera fé e que vai. Né? E aí, por que o amor é maior? Porque é o amor que sustenta a fé e a esperança. Né? Elas andam de mãos dadas, juntas, mas a base dela é o amor. E se você pensar em amor, o amor está em Deus. Ele é estado, né? Ele não é sentimento, ele é estado, amor. Né? Algo que você pode dizer, mesmo invisível, é palpável, ele vive, ele está ali. Então, o amor é maior por quê? Porque ele sustenta a fé e ele sustenta a esperança. Então, os três estão unidos.
num único ideal. Então, a minha mensagem é: tenha fé. Nunca perca a sua fé. Acredite em todos os hábitos, nos seus desafios, aonde você quer chegar. Nunca perca a esperança, e principalmente a esperança da glória de Deus. Mas, sobretudo, viva intensamente o amor. De que maneira? Olhando para o amor maior, que é Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo, né? Como prova cabal desse amor. Então, a minha mensagem é essa, Salviano, né? Para você que está aí conosco nesta manhã, né? Neste dia bonito aqui, né, Salviano? Que dia bonito, nesse lugar agradável. Tenha fé, esperança e, sobretudo, viva em amor. Tá bom? Muito obrigado a você que nos prestigiou nesse momento. Nessa semana, então, temos mais um Café com Sal. Nos vemos durante a semana.